Abra a palavra de Deus, primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, seu filho na fé, capítulo 6, versículo de 6 a 8, versículo de 6 a 8. Vamos falar um pouquinho sobre contentamento, né? O apóstolo Paulo ele dando orientação para Timóteo, dá uma série de coisas boas que nós utilizamos até hoje, mas essa daqui é uma das que realmente nos mostra como nós devemos nos comportar para fugirmos das ansiedades, das angústias, das frustrações do mundo, né? Quem achou, diga amém? Amém. Mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso, o quê? Contente. Fala comigo. O contentamento faz parte da vida do crente. Amém? Repete comigo mais uma vez. Fala assim, o contentamento, segundo a Bíblia, faz parte de uma vida cheia do Espírito Santo. Glória a Deus. Olha comigo para essa mensagem. Pai, em nome de Jesus, quero te louvar e te agradecer por estar aqui contigo nesse momento, junto com o teu povo. Sabemos que a tua presença aqui é real, porque o Senhor Jesus prometeu e é verdade. Onde tiverem 2 ou 3 reunidos, em nome dele, ele estaria aqui. Então pedimos que o teu Santo Espírito venha nos usar mais uma vez como um canal totalmente obstruído, falando aos nossos corações que necessitamos ouvir. Prepara os nossos corações, Pai, para que a tua semente, essa palavra maravilhosa, venha nos abençoar mais uma vez. Amém? Glória a Deus. Amados, parece que há uma dificuldade muito grande, né, do ser humano em ele conseguir, né, chegar a um ponto de satisfação plena na vida. Está sempre querendo mais. É ou não é verdade? Parece que as limitações, as necessidades do ser humano não têm fim. Não estou dizendo que as pessoas não têm que ter metas, não têm que buscar melhorias no trabalho, financeira, profissional, familiar. Não, o Senhor Jesus mesmo disse que veio para que tivéssemos vida, tivéssemos o quê? Abundante. Mas se a gente reparar bem, cada vez mais a nossa sociedade, ela tem impulsionado as pessoas para uma vida de insatisfação. E você vê que isso acontece em vários níveis. Por exemplo, tem pessoas que buscam a satisfação numa vida sexual desregrada, nunca acaba, nunca para, e essa vida de promiscuidade acaba levando à ruína, não é verdade? Outras nas drogas, no alcoolismo, jogos, né? Hoje a gente tem visto aí a nossa sociedade, o número de pessoas que estão envolvidas e endividadas por causa de jogos não está no gibi. Quem está entendendo bem aqui? Isso tudo é uma angústia, uma agonia que as pessoas sentem de compulsão. Uma compulsão que parece que não tem fim, não encontra um contentamento. E aí, se a gente falar que na igreja a gente não tem isso, a gente também está fechando os olhos, porque às vezes na igreja você tem pessoas assim, tem ou não tem? E parece que, né, nada chega. Então, o apóstolo Paulo, mais na frente, ele fala para Timóteo assim, Timóteo, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro, ele não disse o dinheiro. Porque, na realidade, o que a gente tem visto é que a sociedade, ela tem encontrado no dinheiro um fim por si só, e ele não vai dar o quê? Satisfação a ninguém. O dinheiro por si só não traz satisfação. Ele tem que ser um meio para você viver bem com a sua família, adquirir algumas coisas que venham te dar alegria. Mas aquele que busca, o próprio Salomão diz, aquele que ama o dinheiro, o acúmulo, ele nunca se farta dele. Por que nunca se farta? Porque quanto mais tem, mais, que aí não chega a lugar nenhum. Você vê bem, todo ano, não sei em quantos meses, aí sempre sai uma revista aí, famosa, da Forbes,
os maiores bilionários do mundo. Não é verdade? Fica ali uma briga, uma luta. E aí você vê que o advento da internet, que é uma bênção, mas também tem sido uma maldição para quem não sabe usar. E as pessoas, elas olham a vida dos outros, parece que a vida dos outros sempre é melhor. É ou não é verdade? Sempre é mais colorida a vida dos outros na internet. Você olha ali, caramba, aquele é um casal perfeito. Caramba, aquele ali é um pai perfeito. Aquilo é isso. E aí fica essa busca, aqueles que estão, alguns buscando, olha como é que o diabo faz, coloca alguns no topo do sucesso, da fama, com uma ostentação, e que não quer dizer que eles são felizes, um grupo pequeno, e um outro grupo desesperado para poder chegar até lá. Quem entendeu bem que? Tem ninguém feliz do lado nenhum, porque senão não tinha tanta depressão, tanta frustração, não é verdade? E aí a Bíblia fala para a gente fugir disso. Pedro diz assim, sede sóbrios e vigilante. O que é sóbrio e vigilante? Sobriedade é quando a pessoa ela tem consciência, sabe o que está fazendo, está com equilíbrio. Uma pessoa sem equilíbrio em qualquer área da vida, ela vai ser presa fácil de uma frustração, de uma ansiedade, de uma angústia e vai sofrer. E aí, sabe o que acontece? Ela acaba tirando o tempo que deveria ser realmente de qualidade com a família e com Deus para buscar algo que não vai satisfazê-la quando ela conseguir, porque ela vai acabar na trajetória perdendo aquilo que Deus já deu para a vida dela. A gente vê que até as cartas que o Senhor Jesus manda para Éfeso, a primeira igreja, ele diz assim, olha, eu conheço as tuas obras, que vocês não negaram o meu nome, que as tuas últimas obras são maiores que as primeiras. São grandes, boas. Porém, tenho contra ti que deixaste o quê? Aí, olha o que Jesus fala para essa igreja. A igreja ela não negou o nome de Jesus, colocou à prova os maus, as últimas obras dela eram maiores do que as primeiras, mas tinha deixado o primeiro amor. Olha a advertência. Jesus falou assim, lembra de onde caíste. Se arrepende, volte e pratique as primeiras obras. O que significa isso? Aquela igreja estava caída. Estava o quê? Caída, mesmo tendo feito muito. Inclusive, olha só coisa tremenda. Então a gente tem que tomar muito cuidado aonde a gente coloca os olhos, como está a nossa atividade na vida, o que a gente deseja, qual o propósito que a gente tem no coração, que pode nos arrebatar de ter o contentamento. É fácil você saber que não tem contentamento. Você olha para um lado para o outro e você sempre acha que está faltando alguma coisa. É ou não é verdade? Isso é o quê? Falta de contentamento. E aí isso tira a paz, e sem paz você não consegue ter uma vida abençoada. Então, eu separei alguns itens ali para a gente poder falar. Primeiro passo, você não está competindo com ninguém. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Você não está competindo com quem? Com ninguém. Se você lutar sempre para dar o melhor de si, ser o melhor de si mesmo, isso vai te trazer contentamento. Porque mesmo que, preste bem atenção, que quando você tiver feito tudo que você tem que fazer, você vai estar com um sentimento de dever cumprido com a família, com a igreja, com Deus, porque você fez tudo que estava ao teu alcance, não fez por causa do outro. Agora, se você tiver um outro como parâmetro, pode ser que você não chegue lá, e sabe o que acontece? Isso traz frustração. Estou sendo claro aqui, gente? Ou não? Então eu tive isso na minha vida desde cedo, busquei sempre isso, Vou dar sempre o melhor de mim aonde eu estiver, como eu estiver. Trabalhar com o que eu tenho, na condição que eu tenho. E aí, jamais olhando para ninguém. Não importa se as outras pessoas estão fazendo menos ou mais. Quem está fazendo menos, a gente vai tentar ajudar. E quem faz mais e consegue mais, eu também vou me alegrar, porque o outro teve capacidade. Isso também vem de Deus. Quem está entendendo aqui? Você vai estar feliz, porque, poxa, fulano teve mais capacidade. Glória a Deus, aleluia. Produziu mais do que eu. Isso é bom. Agora, quando você faz algo competindo com o outro, vai nascer em você uma inveja, é ou não é verdade? Uma vaidade,
E aí uma frustração e até uma raiz de amargura, porque o outro alcançou uma meta e você não. Estou sendo claro aqui, gente? Quer tirar a frustração do coração, quer tirar a ansiedade, quer tirar a angústia e até dar um antídoto para a vaidade, que pode botar em qualquer coração, não mire no resultado dos outros. Mire no que você pode fazer de todo o teu coração para Deus e para o próximo. O que faltar, Deus vai completar. Estou sendo claro aqui ou não, gente? Amém? Então é um mundo que anda angustiado, porque sempre está tirando o outro como comparação, como, sabe, fulano comprou um negócio, aquele comprou outro melhor, outro tem isso aqui, outro comprou, não vai ser feliz nunca. Estava falando outro dia aqui que o problema não é a pessoa ser rica, o problema é ser avarento. Quem entendeu aqui? Deus não tem problema em ninguém ser rico. O problema não é ser rico, é não ser generoso, porque também é né? Então o problema é que quando a gente coloca o trabalho, o serviço, seja lá o que for, nós vimos uma igreja, eu trabalhava na igreja, que deixou o primeiro amor, gente. Ele levou uma lambada. Quem entendeu bem aqui? Amém? Então, se você quer ter uma vida feliz, o primeiro passo é não competir com ninguém. Dê o melhor de si. Você sabe até onde você pode ir. E Deus também sabe. Isso não vai fazer com que você seja menos do que o outro que produziu menos. Você repara bem, quando o Senhor Jesus ele distribui talentos, ele dá 5 para um, 2 para um e 1 para outro, segundo o quê? A capacidade. Fala assim, Deus dá a cada um segundo a sua capacidade. Quer ver que o que tinha 2 e gerou 4, recebeu o mesmo elogio, a mesma honra do que tinha 5 e produziu 10. Deu para dizer, porque o Senhor sabe a nossa capacidade, como nós fomos formados, né? Emocionalmente, né? Mentalmente, Ele sabe, então Ele não vai cobrar de você além do que você pode dar. Agora, você não pode dar menos. Porque o outro que recebeu só 1, que não multiplicou esse o Senhor chamou atenção e tomou. Por que tomou? Meu filho, é só para multiplicar o quê? 1. Infeliz. É ou não é? E aí ainda falou o seguinte, se você fosse mais inteligente, meu filho, já que você viu que estava com problema, pegasse esse 1 e entregava para poder eu receber com juro. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Deus não vai cobrar nunca além da tua capacidade. Mas também não vai aceitar nada menos do que a tua capacidade. Estou sendo claro aqui? Por isso não pode ter comparação. Se tiver comparação, vai se dar mal. Porque vai trazer frustração para a tua vida. Ah, fulano conseguiu comprar um carro melhor. Glória a Deus que ele conseguiu. Fulano conseguiu viajar para todo lugar. Glória a Deus que ele viajou. Quem entendeu bem aqui? Eu consegui viajar ali para o Shopping da Pedreira. Glória a Deus. Né? Fui lá para a Princesa Isabel tomar água de coco lá com o nosso Marcelão lá. Amém. Quem entendeu bem aqui? Amém? O importante é você ter contentamento. Paulo fala assim, tendo que comer, que se vestir, esteja o quê? Contente. Amém? Deus vai te abençoar. Com o quê? Primeira coisa que Ele te abençoa é com a paz, é com contentamento daquilo que você tem no teu coração. Amém? Então eu não posso, em hipótese alguma, tirar os outros como, né? Então, outra coisa. Quem é grato a Deus pelo que já tem aí? Pratique a gratidão na oração e todos os dias. Eu faço isso todo dia. A primeira coisa que eu faço é agradecer a Deus porque acordei. Opa, quem agradece a Deus porque acordou hoje aí? Mas eu agradeço mesmo, tá? Não é só estou falando aqui de né? Primeiro que eu faço obrigado aí mais um dia, aleluia. É ou não é? Amém? Pela noite de descanso. Posso ter dormido pouco, mas ó, obrigado. Ah, 2 horinhas, tá? Melhor 2 horas do que nada. É ou não é verdade? Né? Amém? Então, é importante a gente entender uma coisa. Agradeça a Deus pelo que você tem e não fique murmurando pelo que você não tem.
que vai trazer problema para o teu coração do mesmo jeito, vai te deixar insatisfeito e sem contentamento. Então, quando você reclama, você na realidade está desconsiderando aquilo que Deus já te deu, aquilo que você tem. Isso, como eu já falei, que isso vai te trazer problema no coração, isso é ruim. Então, para de reclamar pelo que você não tem e comece o quê? A agradecer pelo que você já tem. Semana passada estava, você deve ter contado aqui, mas no shopping com a pastora. Aí vai um casal e um garotinho, né? Eu estava saindo do banheiro do shopping, né? Eles estavam entrando. E esse casal, o garotinho, devia ter uns 8, 9 anos, por aí, pela idade. Aí eu notei porque ele vinha na frente e a mãe e o pai atrás. Os dois com deficiência visual. E aí os dois pararam ali e falaram assim, mas aonde é o banheiro? Ali. Mas você vai sozinho? Aí ele, não, eu vou e volto rápido. Você imagine um pai e uma mãe não enxergando o filho tirando a mão deles para ir fazer. Deu para entender o que eu estou falando aqui? O que eu estou dizendo para vocês, não estou contando isso aqui para sensibilizar ninguém, não. É para dizer o quanto você já é feliz com Deus. Quem pode agradecer a Deus pela visão que tem? Meu Deus. Não é verdade? Eu saí agradecendo, eu falei, meu Deus, né? Agradecendo a Deus, porque só o ato de você enxergar já é uma benção. E tem gente que está enxergando e só usa o olho para enxergar coisa ruim. Ou não é? É ou não é, gente? Só olha o que é negativo, só olha o que é ruim, só olha, né? É ou não é verdade? É uma reclamação que só a misericórdia. Não dá certo. Né? Aí vai, tá frio, tá calor, como a gente sempre brinca aqui. Gente, para e pensa. Se você agradecer por aquilo que você já tem, isso traz paz. O agradecimento, a gratidão traz paz e tranquilidade. A murmuração e a reclamação só traz angústia. Quem entendeu bem aqui? E angustia quem está do lado. Quem gosta de ficar com pessoa aqui que fica reclamando o tempo todo? Ninguém, né? Ninguém. Isso aí é ruim, então traz coisa ruim. Uma outra parábola, a parábola dos trabalhadores, os trabalhadores da vinha, os últimos trabalhadores. A Bíblia diz, o Senhor Jesus, ele fala assim, ó, um dono de uma vinha, ele sai cedo, na primeira hora, e tem um pessoal na praça, lá ocioso, ele chama o pessoal para trabalhar, o pessoal vai. 8 horas da manhã. Legal. Aí ele chega, olhou lá, o pessoal nem tem pouca gente ainda. Vou sair, aí saiu meio-dia. Tem uma outra galera aqui, o que vocês estão fazendo aí? Não estou fazendo nada. Então, vamos lá trabalhar. Vou contratar vocês por tanto. Fui contratando e dizendo quanto ia dar. Você conhece essa história. 2 horas da tarde, 4 horas da tarde, foi de novo. Né? E aí, 3 grupos. O que foi 4 horas, ele falou, vou contratar você por tanto também, vem cá. E aí foram lá. Um começou 8, outro começou meio-dia, outro começou 4 horas da tarde. No final do dia, você sabe o que acontece. O que Jesus fala? Começando pelos últimos que chegaram, ele falou assim, ó, toma aqui um denário para vocês, ou 2, não me lembro. Toma aqui, toma. Aí, poxa, o que trabalhou primeiro falou, caramba, recebi uma bolada. Se quem trabalhou 2 horas recebeu para caramba, imagine eu que trabalhei 8. É ou não é verdade? Ou 10. Mas aí ele pegou e deu a mesma coisa para todos eles. Eu sei que na cabeça do ser humano, todo mundo pensava assim, não, realmente o homem foi injusto. Não adianta falar que não foi, que todo mundo vai pensar isso. Mas Jesus ele fala assim, vem cá, meu filho, quanto eu contratei você? Tanto. Eu falei, então, o que é tratado não é caro. Aí, olha só o que acontece. Olha só. Aí ele ainda fala assim, você tá, aos teus olhos é mal porque eu sou bom e quero usar de bondade para essa pessoa aqui. E aquele que é primeiro
que tinha trabalhado mais, ficou chateado. O que isso nos ensina também? Além da questão da salvação que o Senhor nos dá a todos, através de Jesus Cristo, é que a vitória do teu próximo, o sucesso dele não pode tirar a alegria do teu sucesso. Tem gente perdendo a alegria por aquilo que Deus já deu, de olho na alegria do outro, do que o outro conquistou. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Ou não? Deus já te deu algo, aí você, em vez de ficar alegre com aquilo que Ele te deu, não estava ocioso, infeliz, não estava sem nada, já não recebeu alguma coisa? Não. A fulano está... Poxa, chegou depois, sentou na janela. É ou não é? É ou não é, irmão? Deu para entender como é que é o reino dos céus? Então fala comigo assim, eu não posso deixar com que a conquista do meu próximo tire a alegria das minhas conquistas. Que isso vai tirar teu contentamento, tua alegria, tua paz. Vai tirar, então são coisas que eu preciso tratar no meu coração. Por isso que o mundo anda agoniado, porque a gente só anda olhando pelo que os outros conquistam. Ah, mas fulano não trabalhou tanto, mas... Ah, mas fulano... Estou sendo claro aqui ou não, gente? Amém? Olha para o teu, esquece dos outros. Glória a Deus. Fala comigo assim, a minha grama, quem tem que cuidar sou eu. A dos outros, problema deles. É ou não é verdade? Cuida da tua graminha ali, cuida do teu jardim, meu irmão. É ou não é? Não ficar olhando para a grama dos outros, não dá. Deus, Ele quer que você e eu venhamos desfrutar daquilo que Ele nos deu. Não, na realidade, ficar comparando com o que os outros têm, porque você sempre vai ser infeliz, porque tem sempre alguém que tem mais. Estou sendo claro aqui, gente? Eu falei essa semana aqui sobre uma pesquisa. Deus tem me incomodado a falar isso, né? Ainda mais a gente vive numa sociedade que as pessoas taxam de injusta e a gente entende que seja. Mas não é injusto porque uns têm mais dons e capacidade que outros não. É injusto porque a distribuição, a ganância, a avareza e a avidez pelo lucro não deixa fazer algo melhor. Quem entendeu bem aqui? Certo homem, né? Vilfredo Pareto, que era do século XIX, um italiano, ele estava lá no jardim dele, e aí ele pegou vendo as vargens, né? Ele notou que 20% das vargens que ele tinha produzia 80% dos grãos que davam lá. A lavourazinha dele. É interessante que ele olhou que em outras coisas era a mesma coisa. Foi que interessante. Aí ele foi e fez uma pesquisa. E essa pesquisa que ele fez em toda a Itália na época. E a pesquisa que ele fez foi o seguinte, ele notou que 20% das terras, ou seja, 80% das terras estava na mão de 20% da população. E ele pensou, poxa, pode ser coincidência. É ou não é verdade? Então, para ser algo verificável, tem que olhar em outros lugares, para poder ser científico. Aí ele foi para outros países, e ele notou que todos os países tinham a mesma proporção, 80-20, independente do país ser rico ou ser pobre. Então, se vê que é uma coisa da natureza, que uma gama da riqueza está na mão de 20, o problema não é esse. Jesus, ele falou que ele colocou 5 talentos na mão de um. É ou não é verdade? E 2 na mão de outro, e 1 na mão de outro. E tudo bem. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Amém? Ou não? Amém? O problema não é 20% de ter 80%. É eles acharem dono daquilo e não agirem como o Senhor determina, que é, na realidade, ter a sua vida em função do seu próximo. Deu para entender o que eu estou falando aqui? Ou não? Amém? O pastor Issan chegou hoje de viagem, né? Glória a Deus, né? Já às 6 horas da manhã estava chegando. E aí ele falou o seguinte, que ele saiu de lá com uma greve dos médicos. Eu falei, minha médico lá também faz greve? Faz. Estava fazendo greve lá e tal, aquela coisa toda. Aí ele foi conversar com o médico lá.
que estava fazendo a greve? Então, questão de salário, estou correndo atrás de salário. O salário da gente está muito defasado. Ele pensou assim, poxa, se um pessoal normal lá, né? Assim, normal, sim, né, tem alguns irmãos lá que fazem trabalhos assim, um lava-prato, o outro como é que é? Zelador, e a outra dirige no táxi, o outro é atendente. E aí eles, o que acontece? Eles chegam a ganhar aí 2.000 euros por mês, fazendo esse tipo de trabalho. Muito bem. Então, a ideia é que o médico deveria ganhar quanto lá, se fosse aqui? Quantas vezes mais? Uns 6.000? 8.000? Entendeu? Sabe quanto o médico estava ganhando lá? Que eles estavam falando? Eles estavam reclamando pelo salário, porque o salário do médico lá era 2.000 euros. O problema é que deu para entender o que eu estou falando aqui? Amém? Porque, não, ou seja, a ideia não é que tenha alguém que tenha muito que não possa dividir com quem tem pouco. Então, a ideia lá é que todo mundo, desde um juiz até um motorista de táxi, até um técnico de enfermagem, eles possam frequentar o mesmo lugar e ter a mesma dignidade de vida. Fui claro aqui ou não, gente? Amém? Então, quando nós recebemos algo na mão que Deus pode dar para você, abençoar a tua vida, você tem que entender que isso também tem que favorecer outras pessoas, né, no seu trabalho, seja lá com o que for. Fui claro aqui ou não, gente? Amém? Então o problema não é ter alguma coisa. O problema é ter aquilo e não ser utilizado de forma correta e você ainda achar que tem menos. Porque se você agradecer a Deus pelo que você tem, Ele vai colocar mais, porque aquele que é fiel no pouco, o que Jesus fala? Eu vou colocar sobre o muito. Não, ele fala, eu vou colocar sobre, vou botar você sobre o muito. O que é ser fiel? É só no dízimo e oferta? Não, é cumprir uma função social. Né? Se for empresário, não ser avarento. Se for trabalhador, não roubar a hora do patrão. Estou sendo claro aqui? É na verdade, se for empregado? Estou sendo claro aqui, gente? Eu sou um trabalhador e preste o serviço, seja lá onde for. Não fique nos 80%, porque também na indústria acontece isso. 20% dos trabalhadores produzem o que os outros 80% não produzem. Que você seja dos 20%. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? E Deus vai sempre acrescentar mais. Agora, não vou ficar nos 80% porque eu vou receber a mesma coisa. Então, Deus não vai colocar mais na tua mão, ainda vai tirar até o que tem, como acontece lá com aquele que recebeu um talento só. Amém? Então, contentamento é justamente eu ter um coração com consciência de que eu tenho que cumprir minha função, agradecer a Deus por aquilo que eu tenho e não estou competindo com ninguém. A minha competição é comigo mesmo. Eu tenho que dar o melhor de mim para que eu tenha uma vida abundante em Cristo Jesus. Amém? E se o outro prosperou em algo que eu estou olhando, estou fazendo, mas ele prosperou mais, glória a Deus por isso. O talento dele foi mais, porque ele podia provocar mais. O importante com Deus, como o apóstolo Paulo fala ali, eu sei que isso aí foge da teologia da prosperidade. É na verdade que a pessoa fala assim, vem todo mundo aí, dá o dízimo e oferta que vai dar tudo certo. Não, Deus vai dar tudo certo, claro que vai. Ele vai abençoar a tua vida, Ele vai prosperar você, mas não quer dizer que Ele vai dar além da sua capacidade. Quem está entendendo essa mensagem aqui? Amém? O Senhor deseja que nós tenhamos contentamento com aquilo que nós temos, para que Ele possa nos abençoar. Essa é a verdadeira prosperidade. E aí, se Ele vai acrescentar mais ou menos, aí vai depender daquilo que a gente faz. Dê tudo de si, procure os melhores dons, desenvolva os seus talentos. Quem entendeu aqui? Melhore você como caráter. E aí deixa que Deus resolve. Não somos nós. Outro dia, para a gente encerrar, eu vi alguém falando assim, não, porque o profeta, ele tem que comer, ele come na casa da viúva, ele come na casa com dificuldade. Aí eu pensei assim, José era profeta, comeu aonde? Ele foi governador do Egito. Isaías era profeta e era da descendência real e estava no palácio. Daniel também, Sadraque, Mesaque e Abednego. Jeremias, apesar de ser de uma linhagem real, estava lá no meio do povo. Né? O profeta Ezequiel também. Quem está entendendo bem aqui?
Quem determina a quantidade de talento que recebe é Deus. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? O importante é você multiplicar aquilo que Deus colocou na tua mão e ter contentamento com aquilo que Deus está te dando. Seja eficiente, seja o melhor de si, agradeça a Deus por aquilo que você tem e o Senhor vai abençoar mais a tua vida, em nome de Jesus. Amém? E afinal de contas, quando tudo aqui terminar, não adianta que a gente tinha 1 milhão, um tostão. Vai todo mundo para o mesmo lugar. Queira Deus que a gente vá todo mundo para o céu. Amém? É ou não é verdade? Não é? Que lá, ele falou, o que Paulo fala? Manifesto é que nada trouxemos e nada podemos o quê? Levar. Então, você é mordomo daquilo que Deus coloca na tua mão. Tua família, teu trabalho, teu salário, amém? Teu ministério, a tua igreja, você é mordomo, ou seja, você que tem que administrar e que o Senhor prospere a tua vida, a obra das tuas mãos. Amém, amados? Glória a Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. É interessante que Moisés, servo de Deus, a Bíblia diz que ele estava no palácio, ficou 40 anos como filho da filha de Faraó, príncipe do Egito. Depois ele, como fujão, ficou 40 anos no deserto, no sufoco. E depois ficou 40 anos socorrendo um povo e conduzindo um povo. E a Bíblia diz ainda que lá no Salmo 90 ele escreve um salmo e fala assim: Senhor, confirma a obra das nossas mãos, seja sobre ti a nossa graça e confirma a obra das nossas mãos. Sem você fazer a tua parte, Deus não vai fazer a dele. Estou sendo claro aqui, gente? Contentamento é produzir tudo que você pode com aquilo que Deus te deu. Com todo amor e todo carinho. Ajuda a tua família, ajuda a tua igreja, ajuda o teu próximo. E agradeça a Deus por aquilo que Ele está te dando. Quem está entendendo bem aqui? Olha que às vezes, se a gente ficar olhando o que não tem, você não vai desfrutar daquilo que tem. Isso é uma tristeza sem precedente. Tem gente que vive na miséria emocional, familiar, no casamento, porque na realidade fica olhando o que não tem. Não faça isso. Tenhamos o que comer e o que nos vestir, estejamos o quê? Contente. Feche teus olhos nesse momento. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui nessa noite, Senhor, e queremos te pedir, meu Pai, que o Senhor venha nos ajudar a ter esse contentamento, meu Pai. O Senhor tem suprido as nossas necessidades. O Senhor tem nos abençoado. O Senhor tem dado a tua graça a cada dia para o teu povo. E o melhor de tudo é a tua presença. Tua palavra nos chama de vasos de barro. Mas temos um tesouro nesse vaso. Um tesouro que é o teu Espírito. Então esse é o nosso contentamento. É a alegria no Espírito Santo. Então, meu Deus, abençoa teus filhos que hoje possam agradecer por tudo aquilo que o Senhor já fez na vida deles. Tudo aquilo que eles já têm, que possam agradecer pela família, filhos, pai, mãe, pelo salário, pelo emprego. Meu Pai, que não venham murmurar, meu Pai, e reclamar daquilo que ainda não tem. Que possam, Senhor, ser eficientes naquilo que o Senhor já deu, para que eles possam conquistar de Ti mais graça, mais favor. Por isso eu peço a Ti, Pai, em nome de Jesus, abençoa teus filhos, nos prepara para termos contentamento. E queremos Te pedir perdão, Senhor, por aquilo que nós reclamamos, quando nós colocamos o coração onde o Senhor não deseja, ou até deseja nos dar, mas quando nós não valorizamos aquilo que nós já temos. Por isso abençoa teus filhos, segundo a Tua infinita misericórdia. Vamos estar orando, Pai, pedindo a Ti que o Senhor venha nos ajudar, a nos alegrar com aquilo que nós temos. Isso é gratidão. E aí o Senhor pode abençoar teus filhos muito mais com a vida abundante que o Senhor deseja para cada um de nós, em nome de Jesus. Você desejar vir ao altar, peça a Deus, fala: Senhor, eu preciso que o Senhor coloque mais essa gratidão no meu coração. Preciso dessa gratidão no meu coração por aquilo que o Senhor já me deu, bênção, né? Bênçãos. Há quem diga que um aumento de salário só traz alegria por 3 meses. Sabia? Depois está reclamando de novo, é uma praga. É ou não é? A pessoa briga por um aumento de salário. O aumento de salário vem, daqui a 3 meses
já fez parte já do esquema, né? Não estou dizendo que a gente não pode querer coisas melhores e maiores, não. Precisamos, né? Às vezes Deus quer te abençoar, mas isso não quer dizer que você não vai ter mais a alegria por aquilo que você tem, é ou não é? Muito bom. Então coloca diante de Deus e agradeça a Deus por aquilo que Ele já te deu, por aquilo que Ele está te dando. E aí vai além, agradeça até por aquilo que Ele não te deu ainda. Amém? Porque é da vontade do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Seja grato ao Senhor, Senhor. Aleluia. Oh, profundidade das riquezas.